Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Eu cumprimento aos colegas Dr. Paulo Roberto e a desembargadora Cristiana Fenelon, e uma especial saudação ao Dr. Flávio Wilson, ela é juiz do trabalho em Uberaba. Gentilmente aceitou a convocação do tribunal. O Dr. Fernando Viegas aposentou na quarta-feira passada. Então, na quinta, a gente já não teve a participação dele. E alguns processos da sessão de hoje do desembargador Fernando Viegas, então já é o primeiro comunicado. Todos eles serão retirados de pauta para nova publicação com aquele que vai ficar. Porque o Dr. Flávio Wilson também está num período, está de hoje até a sessão do dia 22. Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vindo. A 7ª turma o recebe com muita satisfação. E já agradecendo a boa vontade, já vendo o trabalho que Vossa Excelência está tendo aí desde a noite de ontem para poder dar conta, uma pauta que não estava pequena. Então, já é o nosso reconhecimento pela boa vontade, pelo trabalho e além do compromisso de Vossa Excelência com a própria Justiça do Trabalho, que eu gosto de fazer esse registro. Eu já não o conhecia pessoalmente, mas pelas sentenças sempre muito bem elaboradas. É uma honra tê-lo aqui. Isso, obrigado, a honra é minha. Eu já dei as boas-vindas a ele, né, presidente? Seja bem-vindo, realmente. Né? Sempre uma honra para a 7ª turma receber colegas de primeiro grau, viu? Muito bem. Eu cumprimento também a doutora Cristina, representando o Ministério Público, servidores na figura do doutor Gilberto, e aos advogados e advogadas presentes. E aí fazer alguns registros. O doutor quer falar. Não, só queria pois não, agradecer doutor, as boas-vindas, dizer que vai ser um prazer trabalhar aqui. Eu espero acrescentar e não atrapalhar. Eu tenho dúvida que vai acrescentar, atrapalhar nunca. Muito obrigado. Então, em face dessas comunicações, o primeiro registro, todos aqueles processos de relatoria do desembargador Fernando Viegas, que estavam designados para a pauta de hoje, dia 13, serão retirados de pauta. Haverá uma nova publicação. Então, aqueles advogados que estão inscritos, haverá necessidade de uma nova inscrição quando definitivamente tiver um relator que tenha condição de botá-los em pauta, mais uma vez, que deve ocorrer já a partir do término do período do Dr. Flávio Wilson. Eu encontrei com o elevador hoje, deve ser o Dr. Mauro César. Então haverá nova publicação. O Dr. Flávio também, cumprindo com muito afinco a tarefa que lhe foi designada, ele não teve tempo útil, que é hábil, para poder votar como terceiro votante naqueles processos de relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro. Na condição dele, ele faria como meu segundo votante e terceiro votante, o desembargador Paulo Roberto de Castro. Essa impossibilidade, plenamente justificável pela urgência do tempo, só na sessão de ontem, só começou a poder votar ontem, impõe, então, que o adiamento de todos os processos da relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro. Então, aqueles advogados que estão inscritos para sustentação nos processos de relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro, eles ficam adiados. Então, como é adiamento, não haverá nova publicação, fica preservada a preferência na sustentação daqueles que estão inscritos hoje. Então, esses processos ficam adiados. Nos processos de minha relatoria, são retirados de pauta. E o Dr. Flávio Wilson, inclusive, atendeu também a um pedido meu, porque eu entro de férias agora na próxima sexta-feira, na semana que vem eu já não estarei aqui. Então hoje a gente terá condição de votar os processos da desembargadora Cristiana Fenelon, que tem o desembargador Paulo Roberto de Castro como terceiro votante, como segundo votante, e eu como terceiro votante, e os processos de minha relatoria, porque gentilmente o Dr. Flávio Wilson, num esforço muito grande, conseguiu fazer a leitura dos votos da minha pauta, e a doutora Cristiana Fenelon é a terceira votante naqueles processos. E, se eventualmente tiver algum que Vossa Excelência pedir adiamento, a gente comunica na hora e não há problema. E eu gostaria, então, de comunicar o adiamento, inclusive alguns deles com sustentação oral, dos seguintes processos de minha relatoria. Vão ser retirados de pauta. O número 15, que é o 10.228,47, o 16 da pauta, 10.246,10, o 31 da pauta, 10.609,62, o 33 da pauta, 10.761,17, o 48 da pauta, nesse caso há inscrição para sustentação oral, eu peço desculpa ao advogado inscrito, mas esse processo então será retirado de pauta e haverá uma nova publicação. E o número 64 da pauta, que é 11.872,38,
e o número 5 da pauta, que é o 963-51-2013. Então, esses processos de relatoria do desembargador Marcelo Pertence são retirados de pauta. Nós observamos a ordem de inscrição que é feita pelo e-mail e também a ordem regimental. Advogados de fora que estejam presentes aqui e também, eventualmente, algum lactante, gestante ou a preferência suprarregimental também que a gente tem para aqueles advogados com mais de 80 anos. No mais, a gente observa a ordem regimental. Então, tem mais algum registro? Só pela ordem. Pois não, doutor Fernando. Um esclarecimento. Os do Dr. Paulo vão ficar adiados para o dia 22. Para o dia 22, 9 horas já 9 da manhã, no 10º andar. Sessão Ok. aqui mesmo. Obrigado. 9h30, Pedro. 9h30? 9h30. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O 48 da pauta é o 11163? Sim. 11163. Os processos ficam adiados, doutor. Ok, Desculpa obrigado. aí, vai haver nova publicação. Ele fica retirado, haverá nova publicação. Tá ok. Tá ok? Obrigado, excelência. Eu que agradeço. Boa tarde. Presença. Vamos esvaziar a sala com o Marcelo. Hein? Vamos esvaziar a sala. Pois é, como vocês. Muito obrigado. Não nos vemos mais. Um bom feriado. Uma boa semana para todos. Um bom feriado. Vou esperar só para poder. Pois não. Tem um que é de nossa relatoria que não foi citado, da pauta 38. 38 vai ter, vai haver. Da minha relatoria, tirando os que foram retirados, os outros vai ocorrer. E também os que são de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon, também todos eles ocorrerão. Só guardando um pouquinho, porque a sala é miudinha, só para a gente poder dar. E também os autos físicos só serão julgados os processos da desembargadora Cristiana Fenelon. Os processos físicos com inscrição, inclusive havia um também do desembargador Paulo Roberto, eles serão retirados de pauta. Até porque eu também não vai ter que fazer redistribuição de segundo votante também, né, do doutor Paulo Roberto. Dos físicos, tem que redistribuir, então pode fazer na secretaria. Então fica só adiado e o doutor Vicente já participa do julgamento. Tem um advogado de Pouso Alegre, de Pouso Alegre, mas não é... É a distância, né? Não. Está aqui preferência advogado de Pouso Alegre. Ah, está aqui presente. Então, beleza. Então podemos dar início? Doutor Gilberto, então por gentileza, observada a ordem regimental, vamos dar início às sustentações orais. Primeira preferência regimental, relator desembargador Marcelo Pertence, número 28 da pauta. Processo número 10485. Inscrito advogado Marcos Vinícius Martelofto, pela reclamada. Número 28 da pauta. Muito bem, eu vou ler a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela ré no mérito negando-lhe provimento. Doutor Marcos Vinícius. Doutor Marcos Vinícius, por gentileza, uma palavra, apenas afirmando ter recebido memorial parte da ré, muito bem elaborado. Por gentileza, doutor Marcos, uma palavra. Boa tarde a todos. A empresa recorre contra a sentença que deferiu ao reclamante diferenças salariais decorrentes de equiparação com uma paradigma chamada Lei de Lane. Constou na decisão que o reclamante teria logrado se desincumbir do ônus da prova, do fato constitutivo, por meio de um depoimento de uma testemunha. Ocorreu que, como demonstramos no recurso ordinário, essa testemunha jamais teve contato com a paradigma durante o período em que trabalhou na mesma função, ou seja, durante aquele período em que a testemunha frequentou o mesmo ambiente de trabalho que o reclamante, ele não teve contato com a paradigma, sendo impossível essa prova. O depoimento da testemunha senhor Marcelo, é claro ao afirmar que trabalhou para a empresa durante o período de 2014 a 2016
na função de eletricista, frequentando diariamente o laboratório de informática, e afirmou que, durante esses dias, via a Paradigma, a senhora Leidiane, desenvolvendo as mesmas funções que o reclamante. Ocorre que a senhora Leidilane, ela foi promovida em 2013, ou seja, em dezembro de 2013, poucos meses antes do início da função do Marcelo como eletricista, e com a promoção da senhora Leidilane, ela trocou de local de trabalho, passando para o setor de qualidade. Pois bem, o próprio reclamante reconhece que, quando a Paradigma se formou no curso superior, foi promovida e deixou o local de trabalho. Por esse motivo, entendemos que não houve prova dos fatos constitutivos do direito do autor, por impossibilidade da testemunha ter presenciado o trabalho do Paradigma, da Paradigma e o reclamante simultaneamente. Muito obrigado. Doutor, eu vou pedir vênia, vou manter o voto como apresentado. No que diz respeito ao depoimento testemunhal, data vênia afirmou essa testemunha, Vossa Excelência fez menção, que ao contrário que afirma a testemunha, não afirmou que somente no período de 2014 a 2016, quando executava atividade de eletricista de manutenção, frequentava o local. Na realidade, traz que a testemunha trabalhou na RE de 2010 a 2016 e que teve ciência nesse interregno das funções exercidas pelo autor e pelo modelo, pelo comparecimento ao local de trabalho desse, que ocorreu também no período que se ativou como auxiliar de manutenção. Além disso, o fato de, a partir de dezembro de 2013, ter havido a promoção da Paradigma para outra função, não afasta o período em que eles trabalharam a mesma atividade com menos de 2 anos da função. O fato do Paradigma ter mudado de função do setor em dezembro de 2013 não obsta a equiparação salarial, devendo observar o princípio de irredutibilidade salarial. Então eu peço vênia e mantenho o propósito de voto como apresentado. Outra questão é no que diz respeito ao IPCA, que é a súmula 73, já fechado o entendimento aqui no tribunal. Mas eu consulto aos colegas como votam. Doutor Flávio, por gentileza. Presidente, a minha divergência é apenas quanto à inaplicabilidade da Lei 13.467 de 2017, a lei da reforma, né, aos contratos celebrados antes da sua vigência. Só essa divergência. Perfeitamente. Fazer o registro. Doutora Cristiano. Então, prevalece o voto do relator. Vencido o eminente juiz convocado Flávio Wilson, no que diz respeito à aplicabilidade da Lei 13.647 ao contrato de trabalho do autor. E assim fica proclamado o resultado. Doutor, muito obrigado pela presença, um bom retorno para o senhor. Boa semana. Obrigado. Seguinte. Segunda preferência regimental, relator desembargador Marcelo Pertence, número 56 da pauta. Processo número 11.513. Inscritos os advogados Andréia Santos Silva, pelo sindicato, e Lucas Guimarães e Silva, pela reclamada. Número 56 da pauta. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, sindicato, e no mérito dou provimento para afastar a extinção do processo em resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, como se entender de direito. Essa é a proposta de voto. O doutor André não está presente. Doutor Lucas. Doutor Lucas, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo desembargador, presidente e relator, doutor Marcelo Pertence, na pessoa de quem cumprimento todos os demais aqui presentes, doutor Flávio, de Uberaba. Eu milito primordialmente em Uberlândia, mas tenho muitas demandas de Uberaba, conheço, doutor. A gente já estivemos em audiências lá, né, doutor? Ajuda o senhor a se sentir em casa. Nós estamos tudo em casa aqui. Muito bom. Talvez, o senhor veio por Uberlândia ou veio direto de Uberaba? Uberaba, direto de Uberaba. Não veio de Uberaba. Então não viemos no mesmo voo. Tá certo. Tá certo. Bom, a questão aqui
Excelência, data máxima vênia a proposta de voto do senhor. O processo foi extinto sem julgamento de mérito da primeira instância, até por uma decisão de ofício prolatada pelo juiz da terceira vara do trabalho, que entendeu pela ilegitimidade ativa do sindicato na representação dos seus substituídos, tanto por uma questão da representação feita pelo sindicato não representar na efetividade aquilo que seja o anseio dos trabalhadores e, na verdade, do único trabalhador, e também por essa mesma razão, por não se tratar, então, de um mérito de ação coletiva. Teria que ser o mérito de uma ação individual, de um dissídio individual do trabalho, uma vez que nós temos no quadro de empregados da reclamada apenas um trabalhador trabalhando no regime de 12/36. Nesse sentido, nós entendemos, sim, por a manutenção da sentença da forma que foi prolatada pelo juiz de primeira instância, pela ilegitimidade ativa do sindicato. Mas não somente isso. Entendo eu que, muito embora esse mérito tenha sido julgado improcedente em primeira instância, entendo também que pode ser de ofício reconhecido por esse tribunal a ilegitimidade passiva da reclamada no seguinte sentido. Isso não foi nem mesmo mérito de RO por parte da reclamada, porque, como nós havíamos logrado êxito na decisão de primeira instância, não interpusemos RO. Mas eu entendo que é cabível, sim, porque se tratar de matéria de ordem pública, essa argumentação aqui em sede de sustentação oral pelo seguinte: o município de Uberlândia tem a atividade funerária concedida por licitação. Ou seja, as empresas que prestam essa atividade no município de Uberlândia são apenas 3 que foram vencedoras da licitação, que concorreram. Não existem outras empresas que prestam esse serviço. A reclamada aqui nesses autos não é uma dessas 3 empresas. São elas: a Funerária Ângelo Cunha, a Paz Universal e a Olavo Chaves. São as únicas 3 empresas que estão habilitadas a prestar os serviços funerários na cidade de Uberlândia e são as únicas 3 empresas que prestam esse serviço lá. Logo, aqui reclamada, a nova empresa Gestão de Negócios sequer se constitui como sociedade empresária funerária. Se não é ela sociedade empresária funerária, trata-se, pelo próprio nome de sua razão social, de uma sociedade empresária de gestão de negócios, e aí eu vou explicar por que da confusão que acredito ter feito o sindicato. Não é ela passível de ser fiscalizada pelo sindicato, que tem como objetivo fiscalizar empresas que exercem atividade funerária e ou de cemitérios. Ela sequer é empresa desse ramo, não participou da licitação, não logrou êxito na licitação. Portanto, é sim parte ilegítima para o polo passivo da demanda. Essa matéria, repito, não foi objeto de RO, que não interpusemos, mas por ser matéria de ordem pública, reiteramos aqui o que foi dito na contestação em sede de sustentação oral. Passando então pela questão, retornando então na questão do julgamento de primeira instância, em que se reconheceu a ilegitimidade ativa, eu entendo pelo seguinte: o sindicato, ao ingressar com essa ação, ingressou com essa ação acreditando se tratar de uma empresa uma empresa funerária, em razão de os negócios que são geridos pela empresa são de algumas das empresas funerárias da cidade. Ela presta serviços a essa empresa. Que serviços? Serviços de venda de planos funerários, serviços de gestão de funcionários, gestão de pessoal, de RH, de cobrança, etc. São serviços de gestão empresarial. A sede da empresa da empresa de gestão é um cômodo talvez pouco maior ou do tamanho deste cômodo aqui, em que não há nenhuma estrutura de prestação de serviços funerários. Não há prestação de serviços noturnos. Não há prestação de serviços insalubres. Não há jornada 12/36. Todos os questionamentos que são feitos pelo sindicato no bojo dos autos, nenhum deles ocorre na sede da empresa. Tudo isso restou vastamente provado em depoimentos pessoais na audiência de instrução e julgamento, tanto por parte
da proposta da empresa que lá estava, quanto por parte da testemunha, juramentada, portanto, seu depoimento tem força probatória, quem seja o único funcionário que de fato exerce atividade em jornada 12/36. O senhor Sérgio Abadio, ele é vigilante noturno, ele é vigia, ele ele passa as suas noites na empresa vigiando aquele cômodo, aquele estabelecimento contra possíveis tentativas de furto ou roubo, certo? Então é a única pessoa que exerce essa jornada. Não há nenhuma outra pessoa que exerce essa jornada. Portanto, não há de se falar sequer no anseio do trabalhador supostamente representado pelo sindicato quanto ao objeto da ação. Isso fica mais ainda evidenciado no depoimento dele, quando ele diz categoricamente ao Dr. João, juiz da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia, que era o único funcionário que trabalhava nessa jornada, que a única pessoa que trabalha naquela jornada é porque se trata de vigia noturno, não existem outras pessoas nessa jornada, e que ele gosta e quer continuar a trabalhar nessa jornada. Em assim sendo, a tentativa do sindicato em pleitear pela nulidade da jornada 12/36, por acréscimos de horas noturnas, por adicional de insalubridade em razão de lidar com corpos humanos, todas as demandas não representam os anseios daquele representado. Daquele que nós podemos aqui chamar de representado, mas que de fato e de direito não é. Novamente repito, trata-se apenas de um funcionário, não há uma coletividade, o que já afasta o direito de representação do sindicato, e mais, o sindicato jamais sequer entrou em contato com ele ou com qualquer outro funcionário da empresa. Nunca mandou uma cartinha convocando para a assembleia, nunca mandou um informativo sequer. Não representa os anseios do trabalhador. Daí a ilegitimidade ativa do sindicato. Com essas palavras, eu entendo data máxima vênia contrário ao entendimento da proposta de voto do desembargador relator e peço o conhecimento que seja negado o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeira instância e, portanto, ilegítima o sindicato para a representação do trabalhador nos autos. Caso assim não entendam vossas excelências, então que analisem a tese aqui dita da tribuna quanto à ilegitimidade passiva, deferindo-a. São essas nossas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, eu vou me limitar ao que foi objeto da sentença, ao que foi objeto do recurso ordinário, que foi a legitimidade. E com todo respeito à decisão de primeiro grau, o nosso tribunal, inclusive, já analisou um IUJ exatamente tratando quanto a essa questão de legitimação para representar um ou dois empregados. E foi rejeitado exatamente com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, em matéria de repercussão geral, termo 823 do Supremo Tribunal Federal. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender interesses coletivos ou individuais dos integrantes, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, além do nosso regional, que no caso do Sindifé, reconhece a legitimidade do sindicato sem nenhuma limitação. E no caso o juiz, com todo respeito, descumpriu o preceito constitucional no que garante a legitimidade do sindicato. Então, por isso, eu estou dando provimento ao recurso para determinar o retorno à vara de origem. Legitimidade ativa ou a ilegitimidade passiva é matéria, não, com todo respeito, não é matéria de ordem pública, não foi objeto do recurso e, em se determinando, reconhecendo a legitimidade do sindicato, essa matéria deve ser tratada em primeiro grau. Então, eu peço venha e mantenha a decisão como formulada e consulta aos colegas como voto. Doutor Flávio, por gentileza. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Desembargador Cristiano. Também matéria já pacificada na sede desse tribunal. Muito obrigado. Doutor, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença. Um bom retorno para o senhor. Prazer em vê-lo. Seguinte. Ainda uma preferência regimental, relator desembargador Marcelo Pertence, número 37 da pauta. Processo número 10873. Inscrita advogada Eduarda de Oliveira Trindade. 37 da pauta. Esse processo tinha tirado de uma condenação e peço vênia para manter o voto. E eu estou conhecendo o recurso ordinário proposto pelo reclamante, negando-lhe provimento. Doutor Eduardo, por gentileza, com a palavra.
Excelência, boa tarde. Gostaria de saber se há divergência no voto. Eu posso ressalvar a manifestação de Vossa Excelência caso de divergência. Só vejo saber se há divergência depois mesmo. Doutor Flávio? Acompanho o relator. Desembargadora Cristiana? Eu vou abrir divergência, Excelência, com todo respeito, porque entendo que a prova oral mostra que a segurança nos locais onde o autor trabalhou era precária, além de confirmar a ocorrência de assaltos violentos. O perito oficial, embora afirmasse que a doença psíquica não tinha relação com o trabalho, deixou de indicar a causa do adoecimento. Além disso, assegurou que o autor, no momento do exame, apresentava todas as funções psíquicas dentro da normalidade. E, ao ser questionado sobre a emissão de CAT pelo sindicato, limitou-se a afirmar que não lhe caberia opinar, pois não examinou o autor na época do afastamento. O psiquiatra que acompanha o autor ao longo do tratamento firmou a CAT, declarando que a moléstia devia-se a condições adversas no trabalho. Tratando-se de profissional que esteve com o reclamante no curso da doença, considero que ele detém melhor conhecimento para atestar a respeito do nexo de causalidade com o trabalho, especialmente se há outros elementos a corroborar a tensão vivida pelo empregado que prestava serviço sozinho em PA e sabia das ocorrências criminosas em locais similares. Fico vencido, então, nesse aspecto. Eu peço respeitosamente, eu reanalisei o processo e estou mantendo o voto. Não vai prevalecer o voto do relator, vencido eminente desembargador Cristiano Fenelon, que dava parcial provimento ao apelo para reconhecer a doença profissional e seus consectários. Certo. Agradeço, tenha todos uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde, senhor. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 4 da pauta, processo número 10.303. Inscritos os advogados Tarcísio Alberto Giboski e Luciane Alves Camargo. Número 4 da pauta. Eu vou sugerir primeiro a sustentação, porque são dois advogados e... Eu acho que são do mesmo escritório, doutor. Escreveram os dois para o mesmo escritório. São do mesmo escritório ou de escritório distinto? É o mesmo escritório. Então só há inscrição pela... O doutor... Só pelo agravante? Está pelo agravante ou agravante? Agravante. Sim, então... Pelo Virgílio, isso. 10.303. 10.303. Obrigado. Só conclui ou Não passa concluo. a palavra? Por favor. Conheço do agravo de petição e dou-lhe parcial provimento para determinar a executada que promova o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas no período iniciado em 20 de agosto de 2013, com o fim de restabelecer a qualidade de segurado ao exequente, ficando autorizada a dedução da cota parte devida pelo obreiro do crédito a ele devido, além de determinar a apuração das atraentes até que a empresa providencie o recolhimento aqui determinado. Autorizada a liberação da quantia apurada até 20 de nove de 2018 por quem controvérsia. Cusa a carga da executada. Essa é a proposta de voto do eminente relator. O doutor Tarcísio, por gentileza, com a palavra. Esclarecimento. Tá. Excelência, o objetivo principal do agravo de petição realmente era a recuperação da qualidade de seguridade, porque o reclamante com síndrome de Burnout tem tido despesas elevadíssimas para cuidar da própria saúde. E essa inscrição, essa recuperação estava fazendo muita falta. Mas ainda há a complementação do acórdão, do comando do venenando do acórdão exequendo, que, além disso tudo, mandou recolher também o FGTS, além de pagar os 13º que estão sendo pagos. Então, esses dois pontos esse ponto da execução, ele está pendente, porque o fundo de garantia também não está sendo recolhido. E, por isso, pede que seja dado provimento ao agravo também nesse aspecto. Eu acredito que, nesse ponto, até está sendo dado, sim, porque eu estou determinando que se faça cumprir a decisão exequenda, que deu 15 dias contado da publicação da decisão, proceda à reintegração do reclamante em função readaptada e atividades compatíveis ao seu quadro clínico, médico e psiquiátrico, com pagamento de salários vencidos e vencentes, a partir de 28 de 8 de 2013, demais vantagens. Isso é a decisão.
a saber, 13º e FGTS. E aqui faço uma consideração que, depois do Sejusc, não houve acordo, foi designada a apuração de valores por meio do perito contábil, cujo laudo foi anexado. E o perito do juiz apurou o valor de uma multa diária fixada pela 7ª turma, frisando que até aquele momento a empresa não havia reintegrado o autor no emprego. Aí é preciso fazer uma derivação, que a executada manifestou-se por meio da petição do ID que aqui cito, informando que havia dado início ao processo de reintegração. A empresa afirmou que o serviço médico por ela designado considerou o exequente incapaz para o trabalho, motivo pelo qual o encaminhou à Previdência Social, para requerimento do benefício. Requereu ainda o recolhimento do mandado de reintegração e afirmou ter cumprido as obrigações que lhe competia, e juntou o atestado de saúde ocupacional. O exequente então manifestou-se, requerendo novas medidas de urgência, relatando que a empresa o encaminhou ao INSS e este órgão recusou-se a concessão de qualquer benefício, informando a ausência de qualidade segurada. O juiz de primeiro grau rejeitou a concessão de qualquer medida e, após a interposição do agravo de petição, ele proferiu uma nova decisão que eu cito aqui integralmente. Como se vê, o imediato retorno ao trabalho não será possível porque ainda persiste a incapacidade laboral do obreiro. Mas o obreiro demonstrou que não conseguirá receber o benefício previdenciário por ter perdido a qualidade segurada. E essa perda dessa condição deve-se à ilícita dispensa promovida pela ré. A solução das questões exige que se busque o exato alcance da tutela antecipada. E como já ressaltado na decisão de embargo de declaração, o deferimento da tutela de urgência nesse caso tinha em mira o precário estado de saúde do trabalhador e a premente necessidade de amparo devido àquele que foi privado do emprego, quando mais não detinha mais aptidão laboral. A decisão proferida pela 7ª turma deixou claro que a empresa deveria promover o retorno ao trabalho ou providenciar o encaminhamento ao INSS. O referido encaminhamento somente terá sentido se a empresa, buscando reparar todo o prejuízo infligido ao reclamante, restabelecer a condição de segurado. Tal efeito exige o recolhimento das contribuições devidas no período do ilícito afastamento, a saber, desde 20 de 8 de 2013 em diante. E assim afirmo porque a dispensa ocorrida nessa última data foi declarada nula. Lembre-se que a decisão exequenda já registrou de forma expressa que a empresa está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias sobre salários vencidos e vicendos. Ainda que a tutela antecipada envolva a obrigação de fazer, essa obrigação abrange promover o retorno ao trabalho, o que não foi possível, ou garantir a condição de segurado, única hipótese viável no momento. A conclusão acerca da ilegalidade do rompimento contratual traz a obrigação de ressarcir o empregado não só pelos salários que deixou de receber, mas especialmente a proteção previdenciária e de saúde, ambas negadas ao reclamante após a dispensa, que era ilícita. Os requerimentos, então, por essas razões, todos os requerimentos deduzidos pelo obreiro hão de ser acatados para fim de impor à ré a obrigação de promover o retorno deste ao âmbito da proteção previdenciária, sob pena de seguir pagando o salário integral até que o faça. Acredito que está atendido, então, plenamente. Em matéria de fato, Excelência, permite? Sim. O primeiro ponto é que Vossa Excelência, eu posso ter ouvido errado, mas parece que Vossa Excelência fez referência à publicação do acordo em 15 dias. Não, eu não... 28 de novembro. Mas a quantia. Teve o julgamento de um embargo de declaração e que nele ficou fixado o prazo de 10 dias para cumprimento do acordo. Eu já estou determinando que seja liberado imediatamente a parte em controvérsia da quantia apurada, até 20/9, porque tem dinheiro no processo. Tem sim. Então. E a segunda parte é em relação à doença ocupacional dele, que não desafia a ASO, SINCAT, que a empresa não emitiu. Porque o encaminhamento dele para o INSS foi por afastamento por doença, e não por doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho. Eu vou pedir, Vossa Excelência, que venha por embargo, então,
pedir essa CAT? Posso. Porque aqui eu achei que o voto estava... Só essa questão. Tá, que aí a gente tá bom. dá efeito. Se não houver divergência, eu vou consultar então ao doutor Paulo Roberto, como Vossa Excelência vota. Presidente, eu não vou complicar, né, o que me parece em primeiro ponto que eu vi aqui, né, que tem uma camisa de força que a empresa não sai não, né? Essa é uma questão de ajuste. E como disse ali o doutor Tarcísio da tribuna, né, se e a própria relatora admite, né, criou-se aqui quando se falou aqui de acidente, né, a qualificação de acidente, deu a impressão que poderia se haver aqui uma dúvida quanto ao conteúdo que está sendo discutido aqui. Mas eu não vou me opor a isso, que a relatora vai reexaminar. Né? E Vossa Excelência, se for o caso, vai entrar com os embargos, e o embargo para ter efeito modificativo. Então, acho que aí pedir vista é atrasar o processo sem necessidade. Entendeu? Eu estou de acordo com a relatora, presidente. Eu também, fazendo coro com as palavras tanto da desembargadora relatora como do desembargador Paulo Roberto Castro, algum ajuste, como já fez, mas fundamentalmente determina a reintegração, paga todas as verbas que são devidas, aí, havendo alguma omissão, acho que nem é o caso de efeito modificativo, é mais de sanar a omissão. Eu estou deferindo os requerimentos deduzidos pelo obreiro. Exatamente, já serve tudo, mas se tiver algum esclarecimento, aí deixa mais. Tá bom. Mas eu também acompanho a relatora e fica proclamado nos termos do voto dela a unanimidade. Tá bom. Eu só permitiria a Vossa Excelência, para minha extemporânea saudação a Vossa Excelência, aos membros da Corte e ao digníssimo doutor Flávio Wilson, eu sinto honrado em participar dessa sua primeira sessão. Todos muito obrigado. Doutora Cristina, eu também a emenda ia sair pior do que o soneto. Eu esquecendo da doutora Cristina, minha saudação. Está em tempo. Muito obrigado, doutor Tarcísio, sempre gentil. É emoção. Um grande advogado. Muito obrigado pela presença e uma ótima semana para o senhor. Eu vi a senhora, ficou emocionada. A honra é minha, doutor de Bosque. Prazer vê-lo. Muito bem. Doutor Gilberto, por gentileza. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 42 da pauta. Processo número 10952. Inscrita advogada Marcela Rocha de Oliveira. Número 42 da pauta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos ler a conclusão do voto, doutora Marcela. Entrando aqui. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e dou-lhe parcial provimento para crescer a condenação reflexo a parcela adicional de quebra de caixa em licenças prêmios, determinar que, quanto ao valor a ser pago, entender deve ser observados os valores fixados normativos internos da Caixa, observados reajustes anuais. A senhora está substituindo a doutora Raquel ou está pelo... Sim, substituindo. Está abrindo. Está pelo autor, né? Na falta dos normativos juntados aos autos, quando a liquidação de sentença, o reclamante não pode ser prejudicado pela inércia do empregador em apresentar a documentação pertinente para o cálculo da parcela, devendo ser calculada no percentual de 10% sobre o último salário percebido pela reclamante, nos termos da súmula 103 do TST. O êxito do recurso ordinário interposto pela REI, nego-lhe provimento, mantém o valor da condenação por compatível. Essa é a minha proposta de voto. Posso Doutora aguardar Marcela, por divergência? Eu ressalvo a manifestação de Vossa Excelência, caso de divergência. Doutor Flávio, por gentileza. Presidente, a divergência é apenas quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, que eu entendo que o trabalhador tem que comprovar a insuficiência de proventos. E mantendo a condenação quanto aos honorários advocatícios. Perfeitamente. Desembargadora Cristiana. Nesse caso, eu vou apenas ressalvar meu entendimento no que diz respeito a que a gratuidade não pode... que a gratuidade da justiça impede a condenação a honorários. Mas nesse caso aqui, eu estou acompanhando Vossa Excelência por uma particularidade, muito ínfima. Que é parcela ínfima. Então, eu fico com Vossa Excelência. Então, eu vou proclamar e vamos ver se eu faço corretamente. Prevalece o voto do relator, com ressalva de entendimento da eminente desembargadora Cristiana Fenelon quanto aos honorários sucumbenciais. E vencido o eminente juiz Flávio Wilson, que dava provimento para afastar o deferimento da justiça gratuita à autora, mantendo a condenação em honorários sucumbenciais. Refletiu? Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigado, assim fica proclamado. Obrigada. Doutora Marcela, obrigado pela presença, uma boa semana para a senhora. Seguinte.
Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 6 da pauta, processo número 10.370. Inscritos os advogados Alexandre Espinha Oliveira e Bruno Matos. Número 6 da pauta. Tá abrindo. Peraí. Doutor Alexandre, doutor Bruno. Doutor Bruno. Essa sala aqui é pior que a lá de baixo. Eu não vou coisar, mas só para um alerta. As gravatas é essencial para a sustentação oral nos termos do regimento do tribunal. Sim, eu estou falando isso porque eu já fui advogado, já até me emprestaram a gravata um dia. Eu não vou fazer isso, mas fica apenas para o senhor uma nem tão de advertência. É um costume francês de enforcar as pessoas. Mas tá lá, veste talares. Por mim, o senhor não usa não, fica Pois liberado. mas é pelo regimento. É apenas uma observação, faz com o maior respeito para a excelência, não será impedido. Só para uma próxima vez que vier, porque eu já vim aqui como advogado e tive que arranjar uma gravata, gentilmente cedido por um dos meirinhos na ocasião. Doutora Cristiana, por gentileza, seu voto. É o 4 da pauta, né? Para mim está dispensado. 6 da pauta, perdão. 6 da 10. Ainda mais num país tropical, não faz nenhum sentido. Conheço dos recursos ordinários, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada, para limitar o valor correspondente ao ressarcimento pelo Vale Transporte, somente o que exceder 6% da média salarial, como for apurado em liquidação. Quanto ao recurso da reclamante, também o provejo, em parte, para acrescer a condenação, pagamento do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, com duração de 42 dias, comissões pela venda, efetuada a Humberto de Carvalho Barbosa, reparação pelos gastos com deslocamento, no importe mensal de R$ 2.000. Ressarcimento correspondente à licença maternidade, no período compreendido entre 28 de fevereiro de 2014 até 28 de 6 de 2014. Horas extras e domingos trabalhados com reflexos, reparação pelo dano moral no valor de R$ 20.000. Provejo para conceder à reclamante os benefícios da justiça gratuita, isentá-la do pagamento de honorários periciais, parcela que será suportada pela União. Por fim, absolva a autora da condenação ao pagamento de honorários advocatícios comerciais. Estipula aqui qual a afeição salarial das verbas e acresce a condenação o valor de R$ 100.000 com custas de R$ 2.000 a cargo da ré. Muito bem, essa proposta de voto do eminente relator, havendo recurso das duas partes, primeiro o advogado da parte autora, depois o eminente advogado da ré. Boa tarde, desculpa novamente o traje. Não precisa pedir desculpa não. Obrigado. Eu peço, Vênia, para discordar apenas de um ponto com relação às parcelas de natureza salarial reconhecidas em sentença, porém que não observaram os reflexos devidos. Eu falo aqui da Bolsa TAP, que é uma parcela de natureza salarial reconhecida como base de cálculo para rescisão, reconhecida como elemento para equiparação, porém não reconhecida para fins de irredutibilidade salarial. O mesmo eu digo das comissões. As comissões também integraram todas as bases de cálculo, mas não foram reconhecidas como verba salarial irredutível por natureza. Essa é a única ponto de divergência com relação ao voto. Perfeitamente. Doutor Alexandre, por gentileza. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, senhora desembargadora relatora, senhores desembargadores, os representantes do Ministério Público, senhores serventuários, advogados, advogado que me antecedeu e demais presentes. Inicialmente, em relação ao entendimento da ilustre relatora, pedindo vênia, vou concordar apenas com a dispensa do uso da gravata, porque naturalmente no mérito, já é alguma coisa. No mérito da questão, a reclamada diverge amplamente. Já em outras oportunidades ouvi votos no mesmo sentido do de Vossa Excelência, não só por essa turma, bem como de outras turmas, mas a reclamada faz questão de defender seu ponto de vista, seu entendimento jurídico em relação ao presente caso por razões simples. O contrato firmado entre as partes ostensivamente é de franquia. Assim as partes escreveram, assim as partes quiseram, assim as partes firmaram. A reclamante em nenhum momento foi forçada a assinar. Mas há mais, Excelência, a legislação, o legislador, ciente de que o contrato de franquia em tudo parece com um contrato de emprego, previu na legislação, especialmente depois de descrever as características do contrato de franquia, disse expressamente que não se confundia com o vínculo empregatício, porque a subordinação é evidente. A subordinação é nítida e é uma subordinação
que existe mesmo nos contratos de franquia, mas com a devida vênia nós estamos acostumados a essa franquia cartesiana de McDonald's, de Natura, de perfume, e essa cartesiana em que tem uma loja que a pessoa entra e pede os produtos e etc. Mas o caso aqui é de serviço. A liberdade que o franqueado tinha, e era o caso da reclamante, é a liberdade de escolher os clientes. Vossa Excelência, imaginam a empresa dizendo, não, esse cliente você não pode procurar, esse você não pode, como é o relato inicial, não faz o menor sentido. A prova testemunhal, a testemunha que foi ouvida a rogo da reclamada, demonstrou que quem captava os clientes era a própria reclamante. Inclusive, todos os life planners da Prudential que visitam os possíveis clientes pedem uma indicação de clientes, e naturalmente que não tem a franqueadora, ela quer negócios, ela quer faturar, ela quer que haja negócio. A legislação permite a remuneração indireta, está lá, o artigo da lei de franquia esclarece, remuneração indireta é permitida, não é necessário que haja o pagamento de royalties, esse pagamento com a devida vênia cartesiano, que tem um boleto de royalties, eu estou pagando, então caracteriza-se aí a franquia. Não, a remuneração indireta. O negócio está sendo desenvolvido, está sendo tocado com o empenho também dos franqueados, que também têm interesse em arrecadar, em receber. E esse é todo o contexto do negócio. E a prova oral deixou isso muito claro. É um fato interessante que um dos motivos que para esse procurador já descaracterizaria um vínculo de emprego é o fato da reclamante, por exemplo, conforme relato dela, gastar R$2.000 para procurar clientes. Ou seja, ela assume o risco do negócio, e se ela não captar nenhum, ela não vai receber nada, ela não vai conseguir. Ela viajava para fora de Belo Horizonte, isso está nos autos também, está no laudo pericial, no laudo médico que foi feito, viajava para fora de Belo Horizonte, vamos supor que foi para Montes Claros, 500 quilômetros daqui, pegou um voo, pagou o voo, almoçou numa franquia do McDonald's, pagou a franquia, jantou, dormiu no hotel e não fechou negócio, e levou prejuízo. Aí vem em juízo e requer o seguinte, olha, as partes em que fica claro que é contrato de franquia, fica claro que eu tenho o risco de ter prejuízo, eu vou pedir o ressarcimento, porque num contrato de trabalho de verdade isso não poderia acontecer. Mas é porque o seu não era um contrato de trabalho, não era um contrato de emprego, é uma franquia. E essa é uma marca da franquia. Essa é uma marca do empreendedor que arrisca. Porque esses life planners da Prudential são empreendedores, do início ao fim da atividade deles. Inclusive, no depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada, está lá descrito que ela mantinha uma secretária remunerada por ela e por outros life planners, não era pela reclamada. Então, há aí um negócio que é interessante para ambas as partes se remuneram direta e indiretamente. É assim que acontece, é assim que funciona, é assim que está escrito nos documentos e era assim que acontecia na realidade. A testemunha, ouvida a rogo da reclamante, diz que gastava entre 8 e 10 mil reais de despesas. Entre 8 e 10 mil reais. Ficou lá na empresa 4, 5 anos gastando entre 8 e 10 mil reais. E é empregada. Gastava 8 a 10 mil reais, não precisava de ressarcimento, porque recebia o suficiente no empreendimento dela para se manter. Esses são os fatos, e os fatos estão nos autos. A relação de emprego com a devida vênia não existe. O ponto central do recurso da resignação é esse. As outras questões também não são laterais em relação ao provimento da proposta de voto das horas extras. A sentença declara o que está descrito na perícia. E esse próprio contexto da pessoa viaja, fica fora, não tem como ter um tipo de controle numa situação dessa, porque o negócio é livre. Inclusive, eu tenho certeza que é intuitivo de todo mundo entender que se o negócio do franqueado é procurar pessoas interessadas num seguro de vida, esse negócio é mais bem desenvolvido quando ele tem liberdade para ir e vir, para onde quiser, pode ir para Roraima. Tem life planners que viajam o Brasil inteiro, vão até para fora do Brasil para captar clientes, porque é um negócio interessante. A pessoa se dispõe a viajar, como ela mesma, reclamante nesses autos, disse que viajava, se dispõe a viajar correndo o risco de não fechar negócio, porque é interessante, porque a remuneração é suficiente e a reclamada recebe a remuneração indireta que é permitida na legislação. E se não houvesse um nível de interseção entre o contrato de trabalho e o contrato de franquia, o legislador não teria dito, sem que se caracterize o vínculo empregatício.
Essas são as principais considerações que se faz da tribuna, pedindo vênia à eminente relatora, ao advogado que me antecedeu da tribuna, aos votos prévios que essa turma já deu nesse caso, mas pedindo uma outra reflexão, um outro olhar e a aplicação do direito que é o esposado nessa tribuna, nesses termos, é o que se requer, excelência. Muito obrigado. Doutor Cristiano. Realmente nós aqui nessa turma já votamos, tem voto do eminente desembargador Paulo Roberto de Castro nesse mesmo sentido. Ocorre aqui nesse caso, as partes firmaram esse contrato, tem um contrato de pré-franquia que eu nem entendo direito por quê, e ajustam a bolsa de treinamento no importe de R$4.000. Aí esse contrato ele vigora por quase um ano e prevê que a autora estava autorizada a operar a franquia, com fim de comercializar os seguros de vida oferecidos pela RE. Esse contrato de pré-franquia continha as condições para treinamento. Aí vão sendo fornecidas todas as informações para comercialização dos produtos oferecidos pela empresa. É um treinamento que vai sendo fornecido ao trabalhador. Isso aí é para integrar a reclamante à filosofia empresarial da RE. No caso também, de acordo com o depoimento das partes, a reclamante, além de executar vendas, efetuando contatos com clientes que ela própria buscava ou eram indicados pela reclamada, executava também tarefas burocráticas dentro das instalações da RE. É possível perceber subordinação jurídica até mesmo nas condições ajustadas nesse contrato de franquia. Quando se lê do contrato, o descumprimento de quaisquer das obrigações atribuídas ao franqueado configuraria violação grave apta a autorizar o rompimento imediato do pacto, bem como cobrança por perdas e danos, além de rescisão automática e de pleno direito do contrato mediante simples carta ao outro contratante. A autora deveria executar vendas em conformidade com técnicas ditadas pela empresa, obrigava-se a desenvolver atividades de registro de dados, incumbia-se ainda de cuidar das atividades do pós-venda e da cobrança dos clientes inadimplentes. Esses aspectos todos não deixam dúvida quanto ao trabalho subordinado, sendo certa ainda a intensa fiscalização promovida pelos gerentes, denominados master, conforme revelam as condições contratuais já transcritas acima aqui. A prova testemunhal também não deixa dúvidas sobre a subordinação. E evidenciado o trabalho subordinado, não incide a ressalva contida no artigo 2º da Lei 8.955 de 94, pois o contrato de franquia, nesse caso, foi desvirtuado. De igual forma, o reconhecimento da relação de emprego não encontra óbice na Lei 4.594 de 64, pois não se trata, na hipótese, de verdadeira corretagem de seguros. A autora não era corretora, mas empregada da RE, incumbida de efetuar vendas, hipótese que a lei não veda. Por todas as razões, eu entendo que deva ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a relação de emprego ao longo do período de trabalho, a saber, de 2/5/2011 a 18/12/2015. A RE postulou a exclusão das parcelas de férias, 13º aviso, com fulcro só na ausência do vínculo, sem apresentar outras razões. Nesse aspecto, também, a condenação de primeiro grau merece confirmação. Quanto a esse aspecto, de igual forma, impôs pagamento das verbas previstas nas normas coletivas, porque também, mais uma vez, foi com base na ausência da relação de emprego. Enfim, vou manter a decisão como deferida. E quanto ao que o doutor falou ali sobre Bolsa TAP, né? Tá aqui no voto, o voto é muito longo. Peraí, eu tenho que achar. Bolsa de treinamento, não? É esse entendimento também que já há, de que ela vai abaixando à medida que ela vai produzindo. Mas aí ela passa a ganhar mais, então não tem nenhum prejuízo. Então está descartado. E as comissões também, né? Sonegadas, é isso? Não. Não, foi só isso. Isso aqui eu tenho que achar no voto. Com a outra. O seu voto trata disso também. Eu tratei de já tudo. É recorrente. Toda vez que chega essa aqui da prudência, a matéria que em todos os processos. É porque entra outra comissão no lugar e
também não há prejuízo. É a mesma coisa. Depois o senhor, se não gostar, o senhor entra com recurso, o que o senhor quiser. É isso mesmo. Mantém o voto, eminente relator. Desembargador Paulo Roberto. Presidente, pela ordem, antes de me manifestar sobre o voto da relatora, eu queria retornar à questão da gravata. Né? As coisas estão tão simples nesse país, né, mas se complica de tal forma, sem necessidade. É verdade que o presidente falou, existe, né, determinação regimental. Isso acontecia muito no primeiro grau, não só com os advogados, às vezes, mas às vezes com as próprias partes. É tão simples, eu chamei a OAB e falei, aqui, como nós podemos fazer aqui no tribunal? Quer dizer, os advogados esquece mesmo. Esquece de trazer. Põe ali na salinha ali, ó. Põe ali na salinha. Anular seu julgamento todo. Põe ali na salinha, né, uma toga e 2 gravatas, e uma camisa. Pronto, acabou. Resolve o problema, né? Mas você vê se está certo. Um advogado não vem com casca. Não tem problema nenhum. Os advogados lá na festa toda hora trocar, usar aquela gravata, já estava a gravata, né, geral para todos, né? Mas, presidente, com relação ao voto da relatora, eu vou pedir vênia a ambos os advogados, eu vou concordar com o voto. E eu estava, enquanto a relatora estava aqui expondo o voto, já tinha lido, já tinha votado, inclusive. Vossa Excelência falou com propriedade. É recorrente, é caso recorrente, né? Mas que triste situação está vivendo esse país, né? Triste situação, né? Nós já estamos aí com uma legião de desempregados, de desalentados, né? E eu nem falo que há má fé das empresas, não. Mas esse é o próprio ambiente que se criou, né? Um sistema atual, em que me parece que a relação de emprego, a subordinação jurídica ficou muita distância, né? Quando as coisas são muito claras. No caso concreto, eu peço vênia ao advogado da REM, para dizer assim, já votei nesse sentido, né? E a relação está cristalina, a relação subordinação está cristalina, tanto pela prova produzida no primeiro grau, no qual o juiz tem o princípio da imediatidade, olha para as pessoas, faz a inquirição. Então, eu peço vênia, estou acompanhando o voto da relatora integralmente, já votei nesse sentido, inclusive. Até o voto é citado. Eu peço vênia também, parabenizo, inclusive, doutor Bruno, é só porque eu estou na comissão de regimento, eu já fiquei sem gravata aqui, é por isso que eu estou falando. Problema nenhuma quanto à postura como advogado, é só essa questão mesmo. Doutor Alexandre foi meu aluno, o senhor já ouviu muito aqui, inclusive eu vou ser sintético. Isso é uma fraude, com todo o respeito, uma fraude, e o artigo 9º da CLT está aí exatamente para isso. Ainda que a lei fala que não gera vínculo, com os elementos que estão aqui da Prudential, Vossa Excelência, inclusive, já teve com essa mesma combatividade, há uns 2 anos atrás, um pouco menos, já aqui, eu já tinha voltado de Brasília, perante a 7ª turma, provavelmente no processo do desembargador Paulo Roberto de Castro. Eu peço vênia, também reconheço o vínculo de emprego e acompanho integralmente o voto da relatora, inclusive no que diz respeito à TAP, essa ponderação de valores que também tem sido assim decidido no Tribunal Superior do Trabalho, não reconhecendo o prejuízo exatamente. E é o que também demonstra, com todo respeito à fraude. Onde é que já se viu um franqueado, já garante, a franquia já garante um mínimo para o franqueado. Acho que nem o McDonald's faz uma gentileza dessa. Mas, com todo respeito, eu acompanho e prevalece o voto da relatora, unanimidade. Prazer rever o doutor Alexandre, o doutor Bruno. Está muito elegante. O senhor está muito elegante aí, fica à vontade. Até para a gente tentar uma possível unificação de procedimentos, perfeito. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que é inclusive mais frio do que aqui, já tem dispensa de regimento de gravata. Nós estamos meio mudando esse regimento, vamos receber, às vezes acaba com isso. Inclusive eu sei no Espírito Santo, tem um sobrinho que advoga lá, o pessoal já abandonou até terno, que é muito razoável. Eu como advogado, presidente, nós trabalhamos num país tropical. Eu como advogado fui fazer audiência em São Jerônimo, no interior do Rio Grande do Sul, mas muito quase na fronteira, nem conheci o lugar. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto quando cheguei na junta. O juiz estava de camisa, de blusão. E eu fui fazer uma audiência logo no início da minha advocacia, em 1985, fui para o interior, ainda era justiça comum fazendo audiência trabalhista. Saiu daqui pendurado num terno, só eu de terno. Não estava o juiz, não estava os advogados, já passaram por cima disso há muito tempo. Vá, Búzios. Você está muito elegante, doutor Bruno. Muito obrigado pela presença. Uma boa semana. Um abraço. Meu Cris, vai fazer audiência em Búzios? Não tem isso, não existe. Seguinte, por gentileza. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 19 da pauta. Processo número 10.303. Inscritos os advogados Isabel Alves da Silva e Arthur Macedo Júnior. 19 da pauta.
contratista tinha morrido, deixou o terno lá. O Rio de Janeiro é de mexe aparece não, a diretora de foro criando na Põe justiça. qualquer coisa aí, o cara não estava nem aí. Medida da saia usada pelos advogados. Isso gerou, foi o Conselho Nacional de Justiça. O ex do recurso ordinário interposto pelo autor, dou provimento para afastar a lispendência reconhecida na sentença, consequentemente afastar a extinção do contrato sem resolução de mérito, determinando a evolução dos autos à vara de origem para que prossiga com o julgamento feito como entender de direito. Faz desse provimento, fica prejudicada a análise dos demais temas constantes do recurso ordinário do autor, inclusive quanto ao pedido de autorização para a devolução das custas processuais por ele recolhidos, ficando registrado que após proferida a nova decisão, o recorrente deverá reiterar os termos de seu recurso, caso ainda persista a divergência. Estão inscritos doutor Isabel e doutor Arthur. Doutor Isabel e Arthur. Doutor Isabel, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. Excelências, eu gostaria de requerer que a proposta de voto do Dr. Marcelo Lamego seja acompanhado por essa douta turma, tendo em vista que o processo ajuizado pelo Sindicato de Bancários de Belo Horizonte e região, de fato, não tem os mesmos pedidos, não há identidade de partes com o processo ajuizado pela Contraf, notadamente pelo próprio objeto do pedido, uma vez que o processo ajuizado pela Contraf se funda na súmula 372. É bem claro isso, inclusive foi o fundamento utilizado na sentença. E o processo ajuizado pelo Sindicato de Belo Horizonte se funda numa norma interna da reclamada, Instrução Normativa 369, no descumprimento dessa norma e no descumprimento de uma cláusula do acordo coletivo, cláusula 46ª do acordo coletivo de 2016-2018, que inclusive agora consta no acordo coletivo de 2018-2020 na cláusula 49ª. Portanto, excelências, realmente não há identidade de partes, não há identidade de pedidos, nem mesmo de fundamentos. Nesse ponto, eu gostaria respeitosamente de requerer à douta turma que acompanhe a proposta de voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado. Doutor Arthur, por gentileza. Boa tarde, excelências. O banco, com a devida vênia, o banco pede desculpa ao ilustre relator para divergir de seu voto. O banco entende que está caracterizada, assim, a litispendência, sobretudo com relação à questão do polo ativo. Nós entendemos com a devida vênia que a questão tem que ser analisada de um ponto de vista substancial e não apenas formal. É preciso atentar também para aquilo que o Instituto visa resguardar, o Instituto da Litispendência. E esse Instituto ele tem um conteúdo substancial, na nossa opinião, que se consubstancia na necessidade de se resguardar a segurança jurídica, o princípio de justiça, economia e celeridade processual. Em relação à segurança jurídica, nós entendemos que não há segurança jurídica se a parte se vê na contingência de sofrer múltiplas ações com o mesmo fim. Também do ponto de vista do princípio da justiça, dá a cada um o que é seu, nós entendemos que há também aí uma afronta, posto que a parte demandada ver-se-á obrigada a reparar mais de uma lesão, reparar a mesma lesão mais de uma vez. E com relação às outras questões, dispêndio de prestação jurisdicional e sacrifício de recurso tanto do judiciário quanto da parte reclamada na medida em que se reproduz demanda para cuja solução basta um único processo. E entendemos também aqui que não se aplica a súmula 32 deste egrégio TRT3, acredito que a súmula que diz que não existe litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Eu não me recordo se o número realmente é esse. Porque no caso aqui não se trata de uma ação coletiva de um lado e uma ação individual de outra, mas de duas ações coletivas. E aqui também nós entendemos que não é o caso de se aplicar aquele entendimento do STF sobre legitimidade, porque aqui não se discute legitimidade, né? O sindicato ele é legítimo, o que se discute é a possibilidade de uma entidade legítima
intentar uma ação que já foi intentada por outra entidade igualmente legítima. É o nosso entendimento. Inclusive, eu até tratei de buscar jurisprudência no site do Colene TST sobre a matéria. Não localizei, mas encontrei no site do STJ entendimento nesse sentido. E eu gostaria aqui de ler algumas emendas daquela corte. Esta corte superior firmou o entendimento de que, nas ações coletivas, por se tratar de substituição processual por legitimidade extraordinária, não é necessária a presença das mesmas partes para a configuração da litispendência, devendo somente ser observada a identidade dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças. E ainda, a jurisprudência do STJ afirmou-se no sentido de que, nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade das partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença. E também, a legitimidade nas ações civis públicas é concorrente e disjuntiva, pelo que o ajuizamento da demanda em tela poderia ter sido sacudido tanto pelo Ministério Público quanto pelas demais entidades arroladas no artigo 5º da Lei 7345, cujo rol foi elastecido pelo artigo 82 do CDC. Mas, tendo sido aforada por qualquer um deles, as demais pessoas físicas, jurídicas ou despersonalizadas elencadas naqueles róis, lhes cabe apenas a intervenção se interessar como assistente litisconsorcial. Isso porque, em matéria de ação civil pública, a análise da litispendência tem uma peculiaridade. Não existe a identidade absoluta dos 3 elementos da ação, mas apenas a escorreita coincidência entre o polo passivo e aqueles que serão os beneficiários do resultado da ação. Então, por essas razões, o banco, novamente renovando seu pedido de desculpa ao ilustre relator, diverge de seu voto e pede que não seja acompanhado pelos demais votantes. Muito obrigado. Eu vou pedir vênia, vou manter o voto como apresentado, ainda que se admita que os dois sindicatos, que as duas entidades sindicais, o Sindicato de Primeiro Grau e a Confederação, a entidade de Terceiro Grau, pudessem propor ação sem que existisse aí, e havendo inclusive identidade de parte. Na verdade, o principal fundamento do voto é que a causa de pedir é distinta. A causa de pedir elencada na presente ação, que é essa que nós estamos examinando, é no sentido de descomissionar seus empregados sem que previamente sejam cumpridos os requisitos estabelecidos no normativo IN 369, no Acordo Coletivo 2016-2018. Já a causa de pedir elencada, declinada na Ação Civil Pública 695-06-2017, a 17ª Vara do Trabalho de Brasília, está relacionada ao descomissionamento de empregados que exercem função comissionada por mais de 10 anos, sem que seja garantida estabilidade financeira nos termos do trabalhador, nos termos previstos na súmula 372 do TST. Não bastasse a diferenciação entre as causas de pedido, os pedidos atinentes a cada uma das ações também são diferentes. Enquanto nessa ação coletiva os pedidos são de declaração de nulidade do descomissionamento, efetuado sem observância prevista na norma interna IN 369, no acordo coletivo, ou seja, existência de 3 ciclos avaliatórios consecutivos com desempenho satisfatório, com consequente retorno substituídos ao cargo anteriormente ocupado e condenação do réu de se abster de descomissionar seus empregados sem preenchimento destas previsões. Na ação civil pública, que eu já citei o número, os pedidos fazem referência à declaração de nulidade da supressão da gratificação percebida pelo empregado por mais de 10 anos ou mais. Data vênia, os pedidos são distintos, a causa de pedir é distinta. Por isso, inexiste litispendência, eu mantenho o voto como apresentado. Doutor Flávio Wilson, como voto? Acompanho Vossa Excelência. Acompanho o relator, desembargador. De acordo com o relator. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Obrigado pela presença, um bom retorno para os senhores, ótima semana. Seguinte. Relator, desembargador Marcelo, pertence número 63 da pauta, processo número 11842. Inscrito o advogado Emerson Fernando Silva, 63 da pauta. 63. Sim.
Só um minutinho que eu tô um pouquinho. Um minuto que eu vou ter que ver aqui, meu pendrive aqui tá bichado. Foi só um minuto. Não tô encontrando esse voto aí. Obrigado. Com êxito do recurso ordinário interposto pelo autor, rejeita preliminar de nulidade para cesseamento de defesa e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão arbitrar a jornada do demandante como sendo de segunda a sexta, de 7 às 18, com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação, sendo que 2 vezes em cada semana, quando o obreiro atuava em viagem em outros municípios, a jornada era de 6 às 19, também com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação e ainda 2 sábados a cada ano, de 8 às 16, com 2 horas de intervalo. Acresce a condenação ao pagamento de horas extras, se considerada que era excedente da 8ª diária ou 44ª semanal, o que for mais benéfico todo o período laborado. Acresce a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária a título de intervalo intrajornada e regularmente usufruído nos dias em que o intervalo for inferior a 1 hora por todo o período contratual. Todas as horas extras deferidas, inclusive intervalares, deverão ser apuradas considerando a jornada arbitrada nessa decisão, base de cálculo nos termos da súmula 264 TST, adicional convencional, na falta deles o legal. Deverão ser observados também o J397 da SDI 1 do TST, súmula 340 TST, exceto quanto às horas extras intervalares, para as quais deve ser pagamento da hora acrescidas adicionais de horas extras. Todas as horas extras, inclusive as intervalares, se dividirão sobre repouso semanal, férias mais um terço, 13º, aviso prévio e de tudo em FGTS mais 40%. Acresce condenação ao pagamento de diferenças decorrentes da atualização de comissões nos termos da OJ 181 da SDI 1 do TST, em férias mais um terço, 13º, aviso prévio, reflexo FGTS 40%. Acresce condenação ao pagamento de diferenças de comissões, imposto mensal de R$500 por todo o período de vigência do contrato de trabalho, com reflexo em horas extras, repouso semanal, férias mais um terço, 13º, aviso prévio FGTS. Crescer a condenação ao pagamento adicional previsto no artigo 8º da Lei 3207/57, equivalente a 10% da remuneração pela atividade de inspeção e fiscalização, com seus respectivos reflexos. Crescer a condenação ao pagamento de indenização pelo uso, manutenção e depreciação do veículo particular, no importe de R$400 por mês, e indenização pelas despesas havidas com combustível, no importe de R$600, ambos durante todo o período de vigência do contrato. Isento ao autor do pagamento dos honorários comerciais ao patrono do réu, determina a aplicação do IPCAE como índice de atualização a partir de 25 de março de 2015. Faça declarações prefeito do parágrafo 3º do artigo 832, major o valor da condenação para R$50 mil, com custos de R$1.000 a cargo do réu. Essa é a proposta de voto. Doutor Emerson, por gentileza, com a palavra. Boa tarde. Senhor presidente, pessoa na qual peço licença para cumprimentar os demais componentes dessa egrégia turma. Inicialmente, agradecer também por ter aguardado para o julgamento, uma vez que eu estava numa outra sessão da 5ª turma. Diante da proposta de voto do eminente relator, eu gostaria de aguardar eventual divergência. Fica ressalvada a manifestação em caso de divergência. Doutor Flávio Wilson, por gentileza. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Desembargador Cristiano Fenelon. De acordo com o voto. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Doutor Emerson, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela gentileza, doutor Flávio. Gente, Marquinhos. Vamos para o seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 5 da pauta. Processo número 10.318. Inscrita a advogada Isabel Alves da Silva. Abrindo aqui, só um minutinho, por favor. Tá muito lento, hein? Será que vai piorar? Assim, quando eles mexem, piora. Piora. Se orar mais, ainda bem que vai. O minutinho tá abrindo. Vai servir mais? Daquele queimado? Não, né? Porque aqui tava queimado. Excesso de competência da relatora. Doutora Cristiana, quando possível. Assim que o PJ tá esperando? fechar. Quer que eu leia? Pode. Pode, só para aguardar ele. Tá aqui, tá assim, ó. É? Abrindo, mas... Quer abrir? Meu. Pra mim, a maior encarnação do de desespero é quando fica uma bolinha que ela vai pulando de um lado pro outro. Já viu? Fica esperando o PJE. Pois é. Por favor, a conclusão quanto possível. Tá certo.
Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, nego provimento ao apelo da reclamada. Dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante para rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de pagamento dos reflexos das diferenças salariais e horas extras nas contribuições para a FUNCEF. Afasto a prescrição total da pretensão ao pagamento de diferenças e vantagens pessoais, rubrica 062-092. No mérito, julgo improcedente o pedido. Estendo a condenação do pagamento das horas extras pelo desrespeito ao intervalo previsto no artigo 384 da CLT a todo período não prescrito e acresço aos reflexos deferidos aqueles em PLR. Afasto também a aplicação do artigo 58, parágrafo 1º da CLT na apuração da carga de trabalho diário para fins de pagamento das horas extras relacionadas com o intervalo intrajornada e o intervalo previsto no artigo 384 da CLT. Concedo à recorrente o benefício da justiça gratuita e suspendo a cobrança dos honorários devidos pela recorrente até comprovação no prazo previsto no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, de que sua situação de hipossuficiência econômica deixou de existir. E, por fim, majora os honorários de sucumbência a cargo da reclamada para 10% sobre o valor líquido da condenação. Mantém o valor da condenação. Muito bem, a proposta de voto da eminente relatora, doutora Isabel, por gentileza. Boa tarde a todos. Excelências, o único ponto, né, do recurso da reclamante que não foi atendido, que respeitosamente a reclamante gostaria de requerer a revisão do voto da eminente relatora, é com relação ao pedido de diferenças salariais decorrentes das vantagens pessoais. Entende a reclamante que se trata de um direito previsto em normativa interna da Caixa, um direito mais benéfico, e tendo em vista unicamente, né, essa previsão, ela requer que seja reformada a decisão de origem, a sentença, para, mantendo a proposta de voto da relatora, afastar a prescrição total e julgar procedente o pedido da exordial. Muito bem. Desembargador Cristiano. É a parcela denominada função de confiança, né? É isso? Isso, VPs, né? Os exames de contra-cheques mostram que depois da implantação do PCC de 98, a reclamante continuou a receber a parcela denominada função de confiança e suas repercussões nas vantagens pessoais, rubrica 062-092. Posteriormente, ela foi destituída da função de confiança, de modo que as referidas vantagens pessoais passaram a ser calculadas com base tão somente no salário padrão. Desse modo, quando a reclamante passou a exercer novamente cargo de confiança bancária com percepção de gratificação correspondente, ela não sofreu qualquer alteração no valor das referidas vantagens pessoais. Eu nego provimento. Mantém o voto eminente relator. Desembargador Paulo Roberto. De acordo com o relator, presidente, com exceção da divergência que foi suscitada por Vossa Excelência, que é contra a questão dos honorários. É uma divergência exatamente beneficiada de justiça gratuita, afastamento dos honorários de sucumbência. E houve pedido expresso. Sim. Eu estou, como se fala, deferindo a gratuidade, mas dando a suspensão. Mas o meu Paulo posicionamento também exclui os honorários. Eu acho que o próprio doutor que já está aí, né, já se manifestou, eu já vi o posicionamento dele, mas para mim, enquanto o Supremo não decidir, eu mantenho meu voto. Essa causa foi ajuizada após a lei, né? Sim, eu sei. Tá. Eu sei. A minha divergência continua. Para mim, acho que são coisas incompatíveis. Isso, dos honorários advocatícios sucumbenciais pela reclamante. Fica vencendo nesse aspecto, prevalece o voto eminente relator, unanimidade, salvo quanto aos honorários advocatícios, que ela fica vencida, prevalecendo o entendimento pela sua exclusão. E assim fica proclamado. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa final de semana, uma boa restante de semana para a senhora, bom feriado. Obrigada. Seguinte, doutor Gilberto. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 38 da pauta, processo número 10875, inscrita advogada Ariane Priscila Coutinho dos Santos, 38 da pauta. Isso é aquele que eu comentei com você sobre a gratificação. Tá, deixa eu abrir aqui. Doutor Flávio, no caso aí, eu estou dando um provimento ao apelo que eu fiz uma lida sobre a questão da gratificação especial. Mas o decor não houve entendimento, você tinha me passado a pelo. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo réu e dando-lhe parcial provimento para excluir da condenação a parcela gratificação especial.
e estou conhecendo o recurso interposto pelo autor e dou-lhe parcial provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de condenação do réu a pagar diretamente ao obreiro a título de indenização substitutiva os valores que deixou de depositar no Fundo Holanda Prev, Santander Prev mensalmente a título de contribuição básica em decorrência das diferenças salariais devidas mês a mês desde a adesão ao plano do reclamante apurados a partir das verbas requeridas e deferidas na inicial, na forma instituída pelo regulamento, julgando o mérito improcedente. Determino que o cálculo das diferenças salariais por equiparação salarial deferida seja considerado para os devidos fins, além do salário base, a gratificação de função recebida pelo autor e paradigmas. Esclarecer que na apuração das diferenças salariais deferidas em sede de liquidação de sentença deverá ser observado salário mais benéfico, independentemente se o nível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma. Determinar a integração das horas extras deferidas sobre repouso semanais remunerados e aí considerados o sábado, domingo e feriados e o conjunto sobre horas extras mais repouso, férias, mais um terço, 13º salários, aviso prévio e FGTS, ou seja, a não aplicação da OJ 394. Condenar o réu à indenização pelo uso de veículo no importe de R$80 mensais por todo período imprescrito, ressalvando-se que o referido valor será fixado de forma proporcional aos dias trabalhados em dezembro de 2010. Decisão declarada em 17/12/2010. E no mês da dispensa de dezembro de 2015. Determinar a aplicação de IPCA na forma da súmula 73 desse regional. Faço declarações prefeitas do parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, eleva o valor da condenação para R$160 mil com custo de R$3.200 pelo réu. Apenas esclarecendo, pedindo desculpa por não ter comunicado ao senhor, essa gratificação especial a gente já teve um período em que deferíamos. É uma gratificação que o banco pagava a alguns empregados, depois de algum tempo de serviço, mas o que ficou comprovado é que desde 2012 ele deixou de pagar. E no caso desse empregado, ele foi admitido em 2010 com o contrato encerrando em 2015. E na maior parte do contrato já não havia esse pagamento. E aqueles paradigmas, aquelas referências que ele trouxe, eram de pessoas que já tinham sido dispensadas há mais tempo e também com valores, com mais tempo de serviço prestados ao banco, com 23 anos, 31 anos de serviço prestado. Então houve um reposicionamento da turma e que me passou desapercebido nesse voto, pelo que eu peço desculpas. Mas o senhor também, em razão do enorme volume, eu acabei não procurando. Mas de qualquer forma, o voto está trazendo aí a negativa, caso Vossa Excelência entenda por manifesto, fique inteiramente à vontade nesse aspecto, que é o primeiro tópico do recurso ordinário do réu. Então eu estou alterando para dar provimento nesse aspecto. E passo a palavra à doutora Ariana, por gentileza, com Ariane. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos em nome do presidente. Eu gostaria apenas de focar a sustentação oral com relação à equiparação deferida ao paradigma José Roberto da Aparecida Lopes. Tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro dele é o fato de o paradigma José Roberto ter atuado no segmento corporate. Esse segmento é um segmento, como comprovado pela testemunha convocada pela reclamada, de empresas com faturamento acima de 200 milhões por ano. Então, trata-se aí de um segmento diferenciado dentro do Banco Santander, no qual a testemunha, inclusive, comprovou que é necessário uma capacitação técnica diferenciada. É necessário que o funcionário tenha CPA 20 para que atue nesse segmento. A testemunha fala que ela possuía CPA 20 e com CPA 10 não é possível atender no corporate. E o autor ele confessa em seu depoimento que ele detinha apenas o CPA 10. Então, aí há uma diferenciação de qualificação técnica e além do mais, trata-se inclusive de um segmento no qual os funcionários atuam com produtos mais complexos, produtos que não são oferecidos nas agências varejo, como era o caso do autor. O autor ele confirmou que trabalhou apenas na agência Angola, em Betim, e Barreiro, BH, que é a chamada agência varejo. E aí, em relação a isso, a testemunha ela diz que existem produtos mais estruturados no corporate, que acredita ser difícil sua comercialização dentro das agências varejo em razão do porte do cliente. E ele cita como exemplo a emissão de debêntures,
que é uma atividade realmente complexa, diferenciada. Inclusive, a necessidade de CPA 20 se dá em razão dessas operações estruturadas. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto em relação a esse paradigma, ele atuou até 31/5/2012 no Triângulo Mineiro. E isso não foi objeto de impugnação do autor. E no Triângulo Mineiro o autor nunca trabalhou. Como eu disse antes, ele confessou que trabalhou apenas na agência Angola, em Betim, Barreiro, BH. Então, além de o reclamante nunca ter atuado no Triângulo Mineiro até 31/5/2012, quando o paradigma lá atuou, quando ele veio para BH, ele continuou atendendo clientes de BH e do Triângulo Mineiro, o que demonstra, inclusive, que a atividade do paradigma era mais complexa que a do autor, que atendia apenas clientes dessas agências. Além disso, a testemunha também confirmou que, a partir de 2014, o paradigma se tornou superintendente. Na verdade, acredito eu que pode ter tido um erro material da testemunha ao falar em 2014, porque a gente, na ficha financeira e na ficha de registro do paradigma, na verdade, a data correta é o início de 2015. Então, de 6 de 2012 a 2 de 2015, foi o único período no qual o paradigma trabalhou em Belo Horizonte, como gerente do corporate. A partir de 2015, então, ele passou a ser superintendente, e antes de 2012 ele não atuava em Belo Horizonte, atuava no Triângulo Mineiro. Então, assim, são diversas informações que a gente traz aqui, data vênia a proposta de Vossa Excelência, mas que eu gostaria realmente que fosse analisado e analisado pelos demais votantes, porque demonstra essa diferenciação, tanto de qualificação, de capacitação técnica, quanto de local de trabalho. A gente não está falando de uma região metropolitana, como é o entendimento majoritário, a gente está falando de regiões totalmente distintas. Então, eu gostaria que fossem analisadas essas questões, e, em caso de manutenção, que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, que eventual equiparação seja deferida apenas ao período que esse paradigma trabalhou na cidade de Belo Horizonte, que foi de 6 de 2012 a 2 de 2015. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu vou começar pelo final. A equiparação salarial garante redutibilidade de salário. Então, ainda que o paradigma deixe de trabalhar na mesma função, majorado o salário do empregado, ele deve continuar a sofrer uns reajustes legais e convencionais. Então, ainda me prendendo na questão da equiparação salarial, a partir do depoimento da própria preposta de paradigmas e reclamante atendiam apenas pessoas jurídicas, que Gustavo atuava no núcleo Savassi, Roberto no Corporate Leste, Yasmine no núcleo Centro. Diferenciava os paradigmas do reclamante era a carteira de clientes, sedimentos e os produtos ofertados. Faço ouvindo a cada uma das testemunhas, duas testemunhas do autor e as 3 testemunhas do réu, e concluo que os relatos e testemunhos indicados pelo autor são mais convincentes no particular, comprovando que ele e os paradigmas exerciam as mesmas atividades sem diferença ou perfeição técnica. Não se justifica as diversas nomenclaturas criadas pelo réu, pois, como exposto pelas testemunhas, na prática, autor e modelos faziam a mesma coisa sem nenhuma evidente diferenciação de tempo de serviço na função e de localidades, cuidando de mero artifício destinado a burlar direitos trabalhistas. Registro de testemunhos ouvido a roubo do réu revelaram desconhecimento sobre a realidade fática vivida pelo autor e, mesmo entre elas, evidenciar as contradições, como a controvérsia em torno da possibilidade do empregado que possui CPA 10 atender no setor corporate. Então, todas essas matérias são analisadas. Faço mais também algumas transcrições, inclusive com a atenção da própria juíza, que já tinha ouvido a testemunha em feito anterior e que que checou as incoerências dentro do depoimento dessa testemunha. Eu peço vênia, mas mantenho o voto como apresentado e consulto aos colegas como voto. Doutor Flávio, já pedindo desculpas mais uma vez pela alteração quanto ao posicionamento da gratificação especial, como voto, Vossa Excelência. Presidente, eu só tenho uma dúvida quanto à equiparação salarial. Ela está observada a impossibilidade de redução de salário, mantém-se as diferenças salariais a partir de 2015. A minha dúvida é, a partir de 2015, o paradigma teria mudado de função e aí apura-se diferenças de salário? Não, ele ganhava 100, paradigma 120. Ficou 100 e 120. Aí o paradigma
3 anos depois, saiu daquela função, foi para ganhar 150. Ele continua com o salário de 120. Ele não vai ter a majoração. A equiparação salarial foi daquele período, a partir daí garante a irredutibilidade, que ele já voltou, para não voltar para o salário anterior. Essa dúvida, acompanha o relator. Acompanha o relator. Desembargadora De acordo com o relator. Hein? De acordo. Da mesma forma. Prevalece o voto do relator, doutora Eliane. Muito obrigado pela presença. Obrigada, excelência. Um bom final, uma boa sequência de semana com feriado na quinta. Igualmente. Muito obrigado. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia. Relator desembargador Marcelo Pertence, número 3 da pauta, processo número 550. Inscrita advogada Ana Carolina Momentê Rosa, de Uberlândia. Eu estou conhecendo o recurso do agravo de petição interposto pelo exequente no mérito negando-lhe provimento. A coisa julgada foi constituída em dezembro de 2018, portanto, após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutora Ana Carolina, por gentileza, com a palavra. Boa tarde. Eu vou aguardar voto divergente. Fica ressalvado manifestação em caso de voto divergente. Doutor José Flávio Wilson, por gentileza. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Desembargadora Cristiano. Prevalece o voto do relator, unanimidade, doutora Ana Carolina. Obrigada. Eu que agradeço. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 58 da pauta, processo número 11.548. Inscrita advogada Ana Carolina Momentê Rosa, de Uberlândia. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo autor e nego-lhe provimento. Doutora Ana Carolina. Vou aguardar voto divergente. Fica ressalvado manifestação. Doutor Flávio Wilson, por gentileza. Acompanha o relator. Desembargadora Cristiana. Também acompanha o relator. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Doutor. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 19 da pauta, processo número 11.993. Inscrita advogada Ana Carolina Momentê Rosa, número 19 da pauta. Certo. Quando possível, desembargadora, a conclusão Pois do voto. não. Eu conheço os agravos de petição, interposto pela executada Algar e pela exequente Lorena Maria da Silva. Dou provimento parcial primeiro para declarar a inexigibilidade do título judicial no qual se funda a presente execução, ficando, por conseguinte, extinto o feito com fulcro no artigo 924, terceiro do CPC, a exceção da condenação da agravante ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados com responsabilidade subsidiária dos demais reclamados, na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, transcrita nos fundamentos, pois tal direito não dependeu da declaração de ilicitude da terceirização. Provejo o apelo da exequente para determinar a aplicação do PCAE na atualização do crédito trabalhista a partir de 25 de 3 de 2015. Tudo bem, essa proposta de voto, doutora Ana Carolina, por gentileza. Eu vou sustentar com relação ao IPCA. Por gentileza. Ademais, a aplicação do índice de correção monetária IPCA neste momento incorre em clara ofensa ao princípio da coisa julgada. Não há no comando exequendo qualquer determinação quanto à aplicação do índice de correção monetária, não cabendo nessa oportunidade. Requer, assim, a aplicação da TR pela aplicação por todo o período. Muito obrigado. Desembargador Cristiano. Constou da sequência da sentença exequenda que eventual divergência sobre índice de atualização monetária aplicável será resolvida por ocasião da liquidação de sentença. Mantenho. Mantenho o voto eminente relator. Desembargador Paulo Roberto. Já votei de acordo com a relatora. E eu, da mesma forma, acompanho a eminente relatora, doutora Ana Carolina, e prevalece o voto à unanimidade. Obrigada. Tem mais algum? Tem, senhor. Dela não. Ah, tá. Relator, desembargador. Muito obrigado, doutora. Já, ainda tem lá em Uberlândia? Doutora, muito obrigado pela presença. Uma boa semana para a senhora. Obrigada. Apenas afirmando que eu recebi memorial em ambos os Eu também recebi. Tá bom, então. Obrigada. Como? Mais um. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 9 da pauta. Processo número 10.039. Inscrito o advogado Alexandre Gualberto Fará. 9 da pauta.
Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo terceiro embargante e, no mérito, negando-lhe provimento. Essa é a proposta de voto. Doutor Alexandre, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo presidente relator, boa tarde. Aqui eu cumprimento todos os integrantes. Utilizando a palavra de um colega que me antecedeu aqui, citando o conceito de justiça, que é dar a cada um ao que é seu. No tocante ao instituto do embargo de terceiro, né, do veículo que foi constrito judicialmente nos autos de origem, o ideal de justiça desse instituto, naturalmente, é impedir que um proprietário de um bem se veja com seu bem constrito para pagar uma dívida de um processo que ele nada tem a ver com o mesmo, né? Perdendo a sua propriedade para quitar um débito de uma pessoa que ele não tem qualquer relação jurídica. Nós interpusemos o agravo de petição contra a sentença e nele apresentamos alguns documentos, apesar de que entendemos que o recibo de compra e venda do veículo, datado de maio de 2012, por si já é suficiente para comprovar a propriedade do veículo, nada tem mais vínculo com o réu do processo de execução. Porque o fato de não se levar o registro do recibo ao órgão competente na devida data, por si só não significa dizer que aquele negócio é nulo, posto, conforme a jurisprudência que nós apresentamos, o registro no órgão competente ele tem a finalidade de fiscalização e de publicidade. O negócio jurídico ele se faz pela tradição, é um bem imóvel. Mas nós apresentamos, apesar de entendermos que isso já é suficiente para comprovar a validade dessa compra pelo embargante, agravante, nós apresentamos outros documentos, como, por exemplo, o comprovante da TED, da aquisição do veículo em nome de PG Veículos, de 33 mil, pago a uma empresa de cobrança, certamente credora da REC, a MBL Móveis, a regularização de débitos do veículo em nome de PG Veículos também, tudo datado de 2012. E, inclusive, também apresentamos uma proposta de financiamento de veículo, no qual a agravante, o MacShop, máquinas de costura, tem uma proposta de financiamento aprovada à época também, em 2012, em junho de 2012. Tudo se deu entre abril a junho de 2012. Os documentos estão acostados ao agravo de petição, que comprova que foi aprovado o financiamento da MacShop. O que aconteceu? A hora embargante assinou o recibo de compra e venda, porque isso era muito comum nos negócios de veículo, são muitas vendas de veículo, e isso está comprovado também que quem comprou o veículo é uma empresa de compra e venda de veículo, chamada PG Veículo, são duas empresas, a PG Veículo e a PG Intermediação. É muito comum, fazendo vários negócios diariamente, pegar a assinatura, naquele momento, do comprador, às vezes até mesmo na agência, tem contatos com cartórios, que colhe-se os cartões de reconhecimento de firma lá na concessionária, enfim, foi assinado o recibo no local do comprador. Quando foi se levar ao reconhecimento, descobriu-se que era impossível se fazer a transferência pela situação periclitante da MBL, também conhecido como madeirense. Por que o comprador PG Veículo fez, então? Ele estava alienado em leasing, arrendamento mercantil, fato público notório que é possível o alienante assinar um termo de opção para passar para um terceiro. E isso foi feito, nós comprovamos também, tem o envio do documento para o Bradesco, solicitando, tem apenas o comprovante, né, da remessa da documentação para o banco, e que é um processo também que não é rápido, demora alguns meses,
Sabe-se lá por quê, deve ter sido feito um contato por telefone para ser emitido o recibo já em nome do terceiro adquirente. O fato é que o documento veio em nome de MBL. Chegando aqui o documento em nome de MBL, o dano já estava configurado, não tinha como efetuar a transferência desse veículo. O que a PG Veículos fez? Ficou com o veículo. Na verdade, inclusive, a gente acosta o boletim de ocorrência. Quem foi pego com o veículo em janeiro foi o Rogério Guimarães, consta lá no BO, ele é filho de Pedro Guimarães. PG Veículos, Pedro Guimarães. Nós juntamos o contrato social de PG Veículos, que a irmã do Rogério, que está no BO, chamada Kátia Guimarães, né, para comprovar que o veículo se encontra com quem comprou ele até hoje e está com ele. O que aconteceu? A MacShop não ficou com esse veículo, porque ela não poderia pagar um veículo que não ia conseguir a transferência. Ela comprou outro veículo, o recibo já estava assinado em nome dela, né? Inclusive, esse veículo já foi apreendido outras vezes por dívidas municipais de fisco. Entrou-se com embarque de terceiros, obteve êxito na vara da Fazenda Municipal. Em 2015, foi a data que reconheceu-se a assinatura. Por quê? A restrição da Fazenda Pública impede a transferência. A da trabalhista, ela impede apenas a circulação. Então, em 2015 é a data da assinatura do reconhecimento de firma. Por quê? Eles entenderam que eles iam conseguir, enfim, transferir o veículo em 2015, quando obteve-se a sentença procedente em 2015 em embarque de terceiro contra a Fazenda Pública. Então, Excelências, eu apelo veementemente a Vossa Excelência. Não é justo, e o Poder Judiciário não pode avalizar a tomada de um bem de um empresário que adquiriu o bem na absoluta boa-fé para pagar uma dívida de uma empresa que ele não tem qualquer relação. Isso documentadamente, provada na documentação. Eu até fiz um memorialzinho explicando isso. Eu peço a Vossa Excelência que peçam vista, se for o caso, para dar uma olhada melhor no que eu estou dizendo, sob pena de proferir uma absoluta injustiça de uma pessoa que comprou um bem, um empresário de veículos, de compra e bem de veículos, e vê o seu bem tomado com a baliza do judiciário para pagar uma dívida de uma empresa que ele não tem nada a ver com isso. São essas considerações. Muito obrigado. Eu vou pedir vênia, vou manter o voto. Inicialmente, não pode ser acolhidas, vou ler aqui só Vossa Excelência, em homenagem. Não pode ser acolhidas as alegações sobre eventual equívoco cometido pelo Bradesco Leasing ASAR Mercantil, que não forneceu documento de transferência para o veículo em nome correto, pois tal fato não é oponível ao exequente no processo principal, ainda mais considerado pré-trabalhista e privilegiado. Além disso, a autorização para transferência, como Vossa Excelência falou, é datada de abril de 2012, a reconhecimento de firma em junho de 2012 e em novembro de 2015, portanto, posteriormente ao juizamento da ação principal, que é de novembro de 2014. Apenas destaco também que essas transferências aí, elas não têm validade nenhuma, com todo respeito, que há uma lei específica, que é o Código de Trânsito Brasileiro, seu artigo 126, item 1, que determina expressamente que a prova da propriedade do veículo perante terceiro somente ocorre com registro no órgão executivo de trânsito dos Estados, Distrito Federal, com a expedição do certificado de registro de veículo. Como bem consignado no julgador de origem, ninguém em sã consciência permaneceria com o veículo desde 2012 sem tomar providência para transferi-lo para a sua propriedade. Tampouco pagaria os encargos do bem, sabendo da real situação de legítima propriedade. Concluo dizendo o seguinte: por fim, também destacado pelo juiz de origem, as alegações contrárias da agravante sobre o reconhecimento de grupo econômico entre os executados, conforme o despacho proferido nos autos principais, na verdade tem um condão de defender a executada MBL Móveis do Brasil e não provar que o agravante é terceiro de boa-fé. Ora, nem mesmo os executados negaram a existência de grupo econômico. Ademais, consulta a internet, constato que o senhor Sérgio Antônio Gonçalves Branco é sócio da MBL Móveis do Brasil, pois é controladora da holding Abrapar, a Aníbal Branco Participações, que possui sua composição societária esse mesmo senhor, Sérgio Antônio Gonçalves Branco. Eu compreendo as razões de Vossa Excelência, mas eu peço vênia e mantenho o voto como apresentado. Eu não voto sozinho, consulto aos colegas como voto. Doutor Flávio. Peço vênia ao doutor, mas eu acompanho o relator. O relatoria, doutor Esmagador. De acordo com o voto.
Alexandre, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença, uma boa semana para o senhor. Tem um processo dos FIIs que dá para fazer. Ainda tem sustentação oral de PJE? Tinha um advogado, não, PJE não. Tinha um advogado inscrito no físico, mas foi embora. Não, o processo da doutora Cristiana. Chama o processo. É o processo físico, pauta número 7. Processo 873-2012. Inscrita advogada Marcela Rocha de Oliveira. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon. Não consta divergência, fica aprovado o voto, os termos do voto do eminente relator, tanto eu como o desembargador Paulo Roberto. Os meus processos são retirados de pauta. Os processos do desembargador Paulo